colocar uma foto aqui para você ver e para você comentar para gente aqui. Olha só que coisa bonita. Lá no café do Sindicato dos Bancários, no prédio, no edifício Martinelli, foi uma entrevista que eu fiz para a TVT com a presidenta Dilma Rousseff. Ela estava na presidência? Não, ela já tinha saído da presidência. Ela já tinha saído. Ô, Juca, tem se falado muito. O Lula ontem ele cobrou de uma maneira muito interessante, falou assim: alguém vai ter que pedir desculpa para Dilma. O PT tem até um plano de entrar no Congresso para ter uma restituição simbólica do mandato da Dilma. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque quer dizer, o Brasil virou tanto de ponta cabeça agora, na verdade, voltando para o lado certo, né? Tudo relativamente até rápido, né? E a Dilma, presidenta do Banco dos BRICS, uma coisa fantástica, com grande influência. Você sabe que eu estava conversando com alguns articulistas e tal, colunistas. Parece que a Dilma, ela que articulou a expansão dos BRICS junto com Xi Jinping. Quer dizer, ela está num nível diferenciado. Fala da Dilma, porque eu sei que você admira muito a Dilma. Ô, Conde, vamos lá. Você sabe, quem nos vê também já cansou de pelo menos ouvir falar disso, que quando, por alguma razão, movem uma ação contra você na justiça e você corre o risco de perder um direito enquanto essa ação está correndo, você pede uma liminar, o juiz te concede uma liminar para garantir o seu direito até que a questão seja julgada no mérito. Muito bem. Acusaram a Dilma de pedaladas fiscais. As pedaladas que o Lula tinha dado antes, o Fernando Henrique tinha dado antes, o Itamar Franco tinha dado antes, todos sempre agiram daquela maneira e não estavam cometendo nenhum crime. Cassaram o mandato dela, impeachmentaram a presidente da República recém-reeleita, apesar do 7-1. Para esse nosso amigo que acha que futebol é o ópio do povo, que aliena as pessoas, que as pessoas confundem futebol com a vida política. Futebol e política se misturam, mas não causam esse tipo de confusão. Muito bem, agora, no Tribunal Superior, dizem não, ela não cometeu crime nenhum. Só que ela já deixou de ser presidenta há muito tempo. O que é pior, ela deixou de ser presidenta durante 6 anos, ou durante mais 2 que ela poderia ter sido, e mais 4 que o Lula seria, e o Brasil perdeu, no mínimo, segundo cálculos de gente séria, 300 mil pessoas por causa de um maluco que não cuidou de vacinar o povo durante a pandemia. Para ficar só neste prejuízo, que não é só, nós estamos falando de 300 mil pessoas que não teriam morrido caso o genocida tivesse cuidado direito do povo brasileiro. E vai ficar elas por elas? Não pode. Lembre-se, ainda antes do TFR1 inocentá-la, o Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista dizendo: vamos falar as coisas como as coisas foram. A Dilma foi impeachmentada por razões políticas, não por crime nenhum. Vamos lembrar que o ministro Paulo Jegues disse também numa entrevista: Lula não cometeu crime nenhum, vamos parar com essa bobagem. Né? Mas não era esse o discurso. Não era esse o discurso que a maior parte da mídia comprou. Não era esse o discurso que o parlamento comprou. E não foi esse o discurso que o mundo jurídico das mais altas esferas do país comprou.
porque não teve coragem de ir contra a corrente. Só teve coragem mais recentemente, quando viu que a democracia estava ameaçada no Brasil. Ainda bem que acordou, aplaudo, mas não fez isso quando deveria ter feito em relação a Dilma e em relação à prisão do Lula. E isto tem que ser dito com todas as letras, porque esta é a história verdadeira. Porque se fosse justificável o impeachment, porque eu não nego, a Dilma estava sem base política, o povo estava por aqui dela porque envenenado pelos discursos que se faziam então e pela diabolização contra o PT, por causa de figuras como o Palocci, como alguns que se aproveitaram e se lambuzaram mesmo do poder, como, aliás, o primeiro a dizer isso foi o então governador da Bahia, Jacques Wagner, do PT, né? O pessoal se lambuzou. E isto levou ao impeachment, à razão política. Ora, há países em que, por falta de apoio político, presidentes caem, que tem um instrumento do recall. Né? Você consegue lá, sei lá quantos milhões de assinaturas, pede para que se faça um plebiscito se o presidente deve continuar ou não. Era possível que, naquele momento, em 2016, se houvesse esse impeachment no Brasil, a Dilma caísse e tivesse que ser substituída ou por uma nova eleição ou pelo seu vice-presidente. Mas da maneira como foi feito, foi na mão grande. Na mão grande tem que pedir desculpa. No mínimo. E tem que ter reparação e tem que voltar lá. Quer dizer, o discurso que você falou do Fernando Henrique é o que todos os veículos, né, de mídia falaram em seus editoriais ontem, para dizer que são contra essa reparação histórica, quer dizer, reconhecendo que foi um golpe e se dizendo contra. Mas a história está aí, a história é muito forte e ninguém segura, né, Juca? É isso. Não adianta, quer dizer, a gente sabe, né, do que hoje as redes sociais são capazes para o bem e para o mal. Vamos esquecer um pouco do que elas são capazes para o mal. Vamos lembrar do que elas são capazes para o bem. Ninguém mais, né, engole prato feito. Né? Digam o que disserem. Há espaço hoje para contraposição, com fatos. Não com versões. Não com versões. Eu quero dizer isso para quem nos vê. Né? A Terra é redonda, vacinar é uma obrigação de quem gosta de si mesmo e dos seus, e para com terceiros. O Lula foi eleito numa eleição que só não pode ser tratada como absolutamente limpa, porque o genocida fez de tudo e mais um pouco para comprá-la. E gastou bilhões para comprá-la, para tentar manipular o resultado. Só por isso, uma diferença que era de 6 milhões de votos no primeiro turno, em regra no segundo, a história revela, essa diferença aumenta, porque tem muita gente que vota em quem vai ganhar, o outro já ganhou por 6 milhões, então vou votar nele mesmo, e caiu para 2. À custa de manipulação, à custa do que ainda é imperfeito no nosso sistema eleitoral. Sabe o que é imperfeito no nosso sistema eleitoral? O poderio econômico. O poderio econômico que, diante da subjugação que as nossas elites fazem da maioria do nosso povo, por intermédio de impedir a ela uma boa educação, a faz facilmente enganável. É tão simples como isso. No dia em que o país for mais bem educado, essas coisas deixarão de acontecer ou acontecerão em muito menor número. Razão pela qual a Dilma foi impeachmentada e prenderam o Lula. E não queriam o Lula de novo, porque o Lula abriu as escolas para os excluídos,
porque a filha da cozinheira concorre com a filha da patroa na faculdade pública. E isto é absolutamente inaceitável para a Casa Grande. Ora, o pessoal da Senzala querendo frequentar os mesmos lugares que eu, tomar avião, onde já se viu, vão para a rodoviária. É isso, é tão simples quanto isso. E não adianta disfarçar que isso não incomoda, porque isso incomoda. Isso incomoda. E aí, de novo, para aquele companheiro que fala que futebol é alienante. Camarada, eu aprendi isso na Geral do Pacaembu, na arquibancada do Morumbi, misturado com a fiel torcida. Haja vista, o Juca, as torcidas organizadas se protestando contra o fascismo. Isso. E desobstruindo estrada. Exatamente. É isso.